Bom, galera, então agora a gente vai continuar o nosso estudo de álgebra. Nós vimos nas aulas passadas algumas expressões algébricas e agora nós vamos atribuir um valor numérico a essas expressões algébricas, tá bom? Vamos visualizar aqui alguns exemplos para a gente ir compreendendo esse novo conteúdo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema, certo? Então a gente vai supor que o ingresso do cinema custa X reais. Então, se as três vão juntas ao cinema, elas vão gastar com o ingresso do cinema 3x, ok? Porque são 3 e o valor do ingresso é X. Então, juntando o valor gasto, né, em relação à entrada no cinema, elas vão gastar 3x reais, certo? Agora, vamos supor que o valor do ingresso seja 18 reais, né? Digamos que esse X aqui não vai ser mais X, agora nós sabemos qual é o valor. O valor do ingresso é 18, né? Vamos supor aqui que é 18 reais. Se um ingresso custa 18, então quanto elas gastariam com os 3 ingressos, com as 3 entradas para o cinema? Então, a gente vai substituir esse valor aqui do X, que é 18, na nossa expressão algébrica, né? A gente montou aqui a expressão 3x, mas agora nós sabemos qual é o valor de x. Então, nós vamos aqui substituir esse x por 18, tá certo? Como que vai ficar? A gente vai permanecer o 3 e esse x aqui vai virar 18. Então, vai ficar 3 vezes 18, certo? E quanto que dá isso? 54 reais. Então, esse seria o valor que elas gastariam com a entrada no cinema. Mas vamos supor agora que na realidade não é 18 reais. Na realidade, o X, né, o valor do ingresso é 15 reais, certo? Então, quanto elas gastariam? Voltamos aqui para a nossa expressão algébrica 3x e a gente vai substituir mais uma vez o x. Então, vai ficar 3 vezes 15. E quanto é 3 vezes 15? 45 reais. Certo? Então, né, a gente saiu daquele conteúdo em que nós trabalhávamos apenas com a expressão algébrica, né? Se eu perguntasse para vocês, monte a expressão algébrica relacionada ao custo, né, ao gasto dos ingressos pelas 3 amigas, né? Ângela, Sandra e Solange, seria apenas os 3x. Agora a gente está atribuindo um valor para a nossa variável x, primeiro 18, depois 15, e nós encontramos o valor numérico da nossa expressão. Então, quando x é 18 reais, o valor numérico da nossa expressão é 54. Quando x é 15 reais, o valor numérico da nossa expressão algébrica é 45 reais, tá certo? E a gente poderia fazer, né, diferentes suposições, né? Se um shopping é 10, no outro shopping é 20, e assim alteraria o valor numérico da nossa expressão algébrica. Vamos ver outro exemplo? Bom, esse é um exemplo parecido, né, com o que nós utilizamos na aula passada. Primeiro aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero montar, tá bom? A expressão algébrica referente à área dessa figura, certo? Vamos lá. A área, tá bom? Como vai ficar a expressão algébrica referente à área dessa figura? Então, a gente tem aqui a nossa figura 1, que ela é um retângulo, né? Vejam que ela tem largura C e comprimento B. Então, para a gente expressar a área do retângulo, nós vamos fazer o quê? B vezes C, correto?
E aqui, né, no caso, a primeira é B vezes C, mais a nossa segunda figura é um quadrado. Então, para a gente expressar a área do nosso quadrado, A vezes A, vamos ficar com A elevado ao quadrado, certo? Então, essa aqui é a nossa expressão algébrica referente à área da nossa figura, tá ok? Agora, vamos supor algumas medidas, né, para os lados aqui do retângulo e também do quadrado, tá bom? Então, a gente vai dizer aqui, vai supor que o A é igual a 20, o B é igual a 16 e o C é igual a 12, certo? Então, nós temos aqui o valor das nossas variáveis, né? A gente está utilizando A, B e C. E agora a gente vai substituir esses valores aqui na nossa expressão, certo? Então, quem é o B? O B é 16. Quem é o C? O C é 12. E quem é o A? O A é 20. Então, a gente manteve aqui as operações, né? A multiplicação manteve, a adição manteve. A única coisa que nós alteramos aqui foram as variáveis, né? A gente trocou as nossas letras pelo valor delas que nós supomos aqui, certo? E aí nós calculamos. 16 vezes 12, 192, mais 20 ao quadrado, 400. 192 mais 400, 592, né? Nós não dissemos se era metros quadrados, se era centímetro ao quadrado, mas fica aí para escolher também a unidade de medida. Então, observem, né? Nós supomos aqui valores para cada uma das nossas variáveis, substituímos esses valores na nossa expressão algébrica e encontramos um valor numérico dessa expressão, ok? Esse valor aqui, ele acontece sempre que o nosso A for 20, o B 16 e o C 12. Se nós alterássemos aqui os valores das nossas variáveis, a gente também alteraria o valor numérico da nossa expressão. E vamos aqui para o nosso terceiro exemplo, né? Ele pergunta: qual é o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y quando x vale 1,1 e o y menos 0,8? Então, a gente já tem a nossa expressão algébrica montada, né? Que é x mais y vezes x menos y. Então, vamos montar agora substituindo o valor de x e de y aqui na expressão, tá certo? Eu troquei, né, o parêntese pelos colchetes porque um dos valores é negativo, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o x? 1,1. Mais, como o valor de y é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses, menos 0,8. Repetimos, aí a gente fecha aqui o colchete, repetimos vezes, quem é o x? 1,1, vezes o y, menos o y eu vou colocar também entre parênteses, menos 0,8, fecho parêntese e fecho aqui o colchete, né? Então, temos x mais y e x menos y, certo? Aí, vamos aqui resolver o jogo de sinais, tá bom? Vamos repetir aqui o 1,1, mais vezes menos, menos, repito o 0,8, vamos repetir o vezes, repetimos aqui 1,1, menos vezes menos, mais, vamos repetir o 0,8. Agora, vamos resolver o nosso colchete. 1,1 menos 0,8 vai ser 0,3, certo? Vezes 1,1 mais 0,8, 1,9.
E 0,3 vezes 1,9 é 0,57. Então, nós tínhamos aqui a nossa expressão algébrica, né? X mais y vezes x menos y. Substituímos os valores de x por 1,1 e o de y por menos 0,8. Fizemos aqui as nossas continhas e chegamos a um valor numérico, tá bom? 0,57 é o valor numérico da nossa expressão algébrica, quando x vale 1,1 e y menos 0,8. Vejam, uma consideração importante, né? Se em uma expressão algébrica fracionária o denominador for zero, não será possível obter valor numérico, tá bom? Dessa expressão. Então, vamos ver aqui algumas situações, ó. Nós temos aqui dois exemplos, né? De expressões algébricas fracionárias. Então, aqui a gente tem A sobre X. Então, quando é que essa expressão não vai ter valor numérico? Quando x for igual a zero, né? Nesse caso aqui, se o x for zero, não vai ter valor numérico, porque o denominador não pode ser zero. Por quê? Porque não dá para dividir por zero, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o denominador é a menos 1. Então, o que é que aconteceria, né, aqui, para que esse denominador fosse zero? Né? Se eu tenho a menos 1 igual a zero, então é a mesma coisa que a igual a 1, positivo, tá bom? Então, se o a fosse 1, né, 1 menos 1, 0. Então, também não daria para encontrar o valor numérico dessa expressão, tá certo? Então, pode ser que vocês encontrem algumas questões perguntando, né, qual seria o valor da variável para que o denominador fosse zero e assim não pudesse ter valor numérico para a expressão algébrica, tá certo?